Bom, então hoje vamos dar início à nossa disciplina de conforto ergonômico, né? Mais uma das frentes aí de conforto ambiental, né? Então, na segunda a gente começou a parte de conforto lumínico, já vimos conforto térmico e acústico, e então a quarta parte aí é o conforto ergonômico. Alguém sabe o que a gente vai estudar em conforto ergonômico? Ah, tipo, eu não sei exatamente o que é o termo ergonomia, mas eu acredito que seja o conforto do uso dos mobiliários, das coisas, dos equipamentos, dos móveis e tal. É isso mesmo. A gente vai estudar tanto o mobiliário em si, quanto o espaço que a gente precisa em torno do mobiliário, né, para que a gente realize as nossas atividades do dia a dia. Então, quando a gente vai fazer um projeto, né, eu sempre falo que é muito ruim quando o nosso cliente ele recebe um projeto sem layout, né? Dificilmente os arquitetos fazem isso, né? Mas eu já vi várias pessoas, já peguei projetos, às vezes para fazer reforma, para fazer interiores, em que não tinha layout. E aí eu fico pensando, como que foi dimensionado, né, aquele espaço? Então, a gente precisa dimensionar os espaços através do layout, né, para a gente saber se os móveis vão caber ali dentro e se a gente vai ter os espaços entre os móveis. Olha lá, nossa engenheira falando que os engenheiros não colocam layout. Engenheira e já metade arquiteta, né, Maria Gabriela? É, então, gente, acontece bastante mesmo, né? Teve uma vez que uma amiga minha, né? Ela estava fazendo o projeto da casa dela e tal. E aí o tio do marido dela tinha dado de presente para eles o projeto da casa, né? E aí ela ficava vindo me pedir opinião, né? Porque eles ficaram meio encurralados, e aí que ele tinha, né, deu de presente e tal. Daí ela vinha, você acha que tá bom? E daí ela vinha com uma planta vazia, né? Só as paredes. Daí eu falava, mas eu não sei o que vocês vão colocar aí, né? E daí eu falava para eles, meçam os móveis e, né, para eles terem uma ideia dos espaços, porque às vezes, eles tinham lá uma sala, né? Era uma sala bem grande, e pode ser que para ela ser só uma sala de TV, ela fosse muito grande, mas se fosse para ser uma sala de TV junto com uma sala de jantar, fosse muito pequena, né? Então não dá para a gente dimensionar os espaços sem a gente fazer o layout, né? Então a gente precisa saber o tamanho dos móveis, e isso está ligado à ergonomia, e a gente precisa saber os espaços em torno dos móveis, né? Então, se eu vou ter uma mesa de jantar e eu vou ter uma pessoa sentada nessa mesa e eu preciso que alguém passe atrás dessa pessoa, eu preciso saber que espaço tudo isso ocupa, né? Eu preciso saber o espaço que a pessoa precisa para ela afastar a cadeira, para sair da mesa. Então, tudo isso vai gerando o dimensionamento dos espaços. Tá? Então, não tem como a gente dimensionar um espaço sem ter essa ideia de layout. Então, daí na ergonomia, a gente estuda algumas ciências, né, como a antropometria, como a biomecânica, que é para entender o corpo humano. Então, a ideia é fazer uma arquitetura centrada nas pessoas, né? Então, que a nossa arquitetura esteja adaptada ao homem e não que a gente tenha que se adaptar aos espaços. Tanto que a ergonomia, né, ela é uma ciência que vocês vão ver que acaba se aplicando a várias profissões, né? Então, o arquiteto, ele trabalha com a ergonomia, mas assim, um fisioterapeuta trabalha com ergonomia, um educador físico, médico. Então, é uma ciência que realmente abrange várias profissões. E isso acontece porque, principalmente nos ambientes de trabalho, a ergonomia ela é muito importante, né? Então, a gente tem lá a NR17, que é uma norma regulamentadora de ergonomia.
E ali dentro é até engraçado, porque a gente fala assim, né? O conforto ambiental vai se dividir nas 4 frentes. Mas dentro da NR17, além dela para eles, né, a parte de conforto térmico, acústico, iluminação faz parte da ergonomia também. Né? Então, ali para a NR17, ela vai trazer os parâmetros para os ambientes de trabalho, né? Para que o trabalhador se sinta confortável. E ali dentro vem a questão do mobiliário, dos espaços, da iluminação, do conforto térmico, assim por diante. Então a gente acaba tendo, né, realmente não tem como a gente separar essas questões de conforto. A gente separa aqui na teoria, mas está tudo interligado. Então é importante a gente fazer esse dimensionamento, pensar nesses espaços, porque quantos locais de trabalho as pessoas acabam tendo que se adaptar, né? A pessoa tem que se adaptar ao espaço. Por exemplo, eu trabalhava num escritório uma época, e aí o monitor, né, era muito baixo lá para mim. Eu tinha que pegar uma montanha de livros e colocar lá para colocar o monitor em cima. Né? Então, a maioria dos ambientes de trabalho a gente acaba tendo que fazer adaptações, porque eles não estão adaptados a todas as pessoas. E é claro, né, que a gente tem uma variedade muito grande de tamanhos de pessoas, né? E isso também é um pouco difícil nessas questões de ergonomia, mas a gente vai aprender a escolher entre as medidas das pessoas maiores, das pessoas menores, quando que eu preciso disso, quando que eu preciso ter regulagem nos móveis, né, para que eles se adaptem daí às pessoas. Então a gente precisa, né, observar, né, vários fatores aí relacionados ao ser humano para que a gente consiga fazer um bom projeto. Vamos pegar até um exemplo aí da nossa casa. Mandem aí para mim no chat, todo mundo, manda lá. Se a pia da cozinha da casa de vocês tem uma altura boa ou se ela é muito alta ou muito baixa para vocês. Vamos ver o que cada um acha aí. Manda lá no chat para mim. Ó, hoje, na turma da noite, a maioria reclamou da altura da pia. Hoje, a maioria está colocando lá que é boa. Cauane, muito baixa. Para mim, geralmente é muito baixa também. Então, a gente tem ali um padrão, né, de pia, que geralmente tem em torno de uns 90, 85, 90 centímetros, que foi, né, que seria assim uma média, né, para que a maior parte das pessoas se sintam confortáveis. Quando a gente vai fazer o projeto para uma determinada família, a gente pode até observar a estatura dessa família, né? E às vezes fazer uma pia um pouquinho mais alta. E isso também vai muito, né, do tipo de projeto que a gente está fazendo. Né? Quando a gente vai fazer algo mais genérico, a gente acaba tendo que pensar na população como um todo. Mas quando é algo mais específico, a gente pode até fazer alguns ajustes. Então, no meu caso, né, quando eu for fazer a minha própria cozinha, eu vou fazer ela com uma altura um pouquinho a mais do que o normal. Porque geralmente, para mim, a maior parte das pias são baixas, né? E daí, para lavar louça, que a pia ainda é mais, né, afundadinha ali, fica um pouco ruim, né? Dá um pouquinho de dor nas costas. Só que também não dá para a gente subir muito a pia, sabe por quê? Quando a gente faz o balcão lá da pia, aí geralmente, né, quando a gente planeja os móveis, a gente ou trabalha com um cooktop, ou a gente trabalha com um fogão de embutir. E aí, no fogão, a gente tem um problema, que é o quê? Vai ter a altura do fogão, em cima do fogão vai uma panela, e geralmente a gente vai mexer lá a panela, né, com algum utensílio. Então, pensa lá quando a gente vai fazer um brigadeiro, né? A gente fica lá uns 15 minutos mexendo lá o brigadeiro, né, com o braço erguido.
Então, esse movimento, né? Quanto mais erguido ficar o meu braço, mais vai doer. Então, também não dá para eu erguer muito a pia, porque daí eu acabo erguendo o fogão e aí a gente vai tendo que ter um equilíbrio entre as coisas, tá? Então, o projeto, de todos os tipos de projetos que a gente faz, ele é uma questão de decisão, né? De opções que a gente tem, e daí a gente vai optando por aquilo que a gente acha mais interessante para o nosso projeto. E aí a gente vai tendo que ter um equilíbrio entre tudo isso, né? Então, a gente tem que observar bastante, ver quem que vai ser nosso usuário, né? Se também a gente tem a questão dos espaços mínimos, dos espaços já um pouco maiores, se a gente for ter como nosso cliente um idoso, ele precisa muitas vezes de um espaço um pouco maior para realizar uma atividade, né? Nesse bimestre, vocês vão fazer conjunto habitacional em ateliê? Vamos pro. Vão, né? Então vocês vão ver que vocês vão quebrar bastante a cabeça, né? Para conseguir colocar nos espaços mínimos. Então, o conjunto habitacional é algo que nos exige ali montar um quebra-cabeça, né? Então, a gente tem que fazer um projeto que fique legal, confortável para o nosso usuário, né? Essa disciplina de ergonomia, ela sempre acontece junto, né, com a disciplina que faz o conjunto habitacional. E aí a gente mais para frente vai até fazer uma integração aí entre as duas disciplinas. E aí, o que acaba acontecendo muitas vezes, a hora que os alunos vão me mostrar os apartamentos, né, que foram feitos. Muitos alunos vêm e, né, eu consegui colocar tudo no mínimo, ficou pequenininho e tal. E daí eu pergunto para o aluno: você ia gostar de morar aqui? Né? E aí o aluno fala, não. Falo, então vamos pensar numa solução melhor, né? Para você fazer um apartamento que seja pequeno, né? Com as dimensões mínimas, mas que você gostaria de morar nele, né? Por menor que ele seja. Tá? Então a gente tem que pensar sempre no nosso usuário, porque depois, né, que ele estiver morando lá no conjunto habitacional, que ele se sinta bem lá, né? Se sinta em casa, se sinta confortável. Deixa eu ver o que a Maria está falando. A Maria está falando ali, né, da questão da ergonomia no trabalho. Que eles tinham vários, ela trabalhava na Cocamar, tinha vários trabalhadores com lesão de Ler, né, que é o esforço repetitivo, e muito disso era por causa do layout. E realmente, geralmente, quando a gente vê essas. São feitos relatórios, né, por ergonomistas, a gente tem muito problema em relação a layout. Até eu acho muito legal alguns tipos de mesas que a gente tem a opção de trabalhar hora em pé e hora sentado, né? Porque ficar sentado o dia inteiro, nossa, é terrível, né? Quando a gente vai época de correção de provas, para mim é a pior época, né? E aí passo muito tempo sentada, eu sinto dor no meu joelho, eu sinto dor nas minhas costas, né? Então a gente poder hora ficar em pé, hora ficar sentado, mudando de posição é interessante. Então, nos ambientes de trabalho, isso é importantíssimo, né? Porque as pessoas passam muitas horas ali na mesma posição. Sempre ter um espaço para as pernas, né? E também até a gente fala, né, da ergonomia cognitiva. Mas também não é interessante uma posição que a pessoa não consiga se mexer, né? Então, uma cadeira que a pessoa fique sempre na mesma posição também não é interessante. É preciso que ela possa fazer mudanças de posição. Podem ver que hoje as cadeiras, geralmente essas cadeiras mais ergonômicas, né? Elas são feitas daquelas telinhas, ou elas são confortáveis, mas elas não são macias ao ponto de você ficar tanto tempo sentado que ela vai pegar o formato do seu corpo, sabe? Porque se a cadeira pega o formato do seu corpo, você não consegue mudar de posição. Aí você tenta sentar de um outro jeito, assim, se ajeitar para mudar um pouco a posição e o seu corpo escorrega de volta para aquele formato que a cadeira pegou. Então, a cadeira ela não pode também ter um estofado tão
fofinho, assim, tão mole, a ponto de pegar o formato do corpo. Tá? Então, a gente precisa ter essa questão do movimento, de conseguir ir mudando de posição. Mas voltando lá na questão do conjunto habitacional, vocês vão ver, então, que vai ter bastante coisa aqui da nossa aula, que vai dar para vocês aplicarem lá. A gente vai aprender a questão das dimensões do corpo humano, dos movimentos. Então, se eu planejo um móvel que ele tem gavetas baixas, eu preciso ter um espaço que a pessoa consiga ficar agachada para mexer na gaveta. Né? E esse espaço de estar agachada é muito maior do que um espaço em que a pessoa mexe numa gaveta em pé. Então, tem vários fatores que a gente tem que ir pensando, observando muitas vezes até no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Então, a gente observa lá, isso aqui é legal, isso aqui não é. É claro que não dá para a gente levar só as nossas medidas em consideração, tanto que vocês vão ver que é errado eu pegar e medir meu próprio corpo para projetar um móvel, né? A gente tem os estudos de antropometria, tem os livros que trazem as medidas de toda uma população, né? Que é dali que a gente tira essas medidas, tá? Bom, então vamos começar aqui com o nosso slide. Então, eu coloquei aqui alguns conteúdos, né, que a gente vai ver durante o nosso semestre. Então, primeiro a gente vai, claro, começar falando de todos esses conceitos de ergonomia, de onde surgiu, né? Hoje em dia, como que é isso? Claro que há muito tempo atrás, né, a ergonomia não é uma ciência muito antiga, faz pouco tempo que, né, em comparação com outras ciências, pouco tempo que tem esse estudo da questão da ergonomia. Tanto que a gente não tem, assim, muito material que é, assim, brasileiro mesmo, sabe? Vocês vão ver depois, a gente tem algumas referências, né, de medidas, e a grande maioria vem, assim, de uma população que é parecida com a nossa, tá? Então, a gente tem uma ciência aí ainda, né, muita coisa a ser desenvolvida. Então, dentro de ergonomia, a gente vai estudar um pouquinho do corpo humano, né? Então, além das medidas do corpo humano, a gente também tem a questão dos movimentos. Então, vamos supor que eu estou projetando lá um consultório, né? Um consultório de dentista. E aí, esse dentista, ele está ali atendendo o cliente, né? Na cadeira, e ele precisa pegar alguns instrumentos, ele tem algum armário próximo a ele, né? É importante que a gente observe os movimentos que ele vai fazer, né? Então, até onde ele consegue esticar o braço dele, para ele, né, não precisar ficar se movimentando muito. Então, a gente precisa entender também a questão dos movimentos do nosso corpo. E aí a gente vai falar um pouquinho também da NR17, né, que é essa norma regulamentadora de ergonomia, voltada mais para a questão do trabalho, e que é também uma área de atuação do arquiteto, né? Se ele quiser se especializar nesse ramo, né? Fazer os relatórios e tudo, também é um ramo que o arquiteto pode trabalhar, assim como vários outros profissionais. Então, quem trabalha nessa questão da NR17 são pessoas que vão até os ambientes de trabalho e analisam o que tem de errado lá, fazem os relatórios, propõem as melhorias, veem o que precisa ser mudado urgente, né? O que pode ir sendo adaptado com, né, um certo prazo. Então, é uma área também interessante. Aí a gente vai estudar a antropometria em si, que daí a gente vai ver todas as medidas do nosso corpo, vocês vão ver, né, que a gente tem lá a medida, a pessoa em pé com o braço estendido, né, até onde a gente alcança. Quando a gente está sentado, né, qual que é a medida do pé até a parte ali de trás do nosso joelho? Qual que é a medida da parte de trás do nosso quadril até o nosso joelho?
né? Então, a gente vai ver todas essas medidas do nosso corpo, e aí vocês vão ver que dentro da antropometria, a gente vai ter lá as medidas das crianças, dos adolescentes, né, por idade, e as medidas dos adultos. E aí a gente tem as medidas das pessoas menores, das pessoas médias, das pessoas maiores. Então, cria-se ali que a gente chama de percentil, que daí nessa aula eu vou explicar certinho para vocês. É como se a gente tivesse uma classificação de pessoas que vão de 1 a 100. Então, 100 pessoas da menorzinha até a maior. Tá? E aí, a partir dessas medidas, a gente vai pegando as medidas que são necessárias para o nosso projeto. Então, vamos supor que eu estou projetando um armário de cozinha que vai ser suspenso, um armário alto. E aí eu preciso saber qual é a altura máxima ali que a pessoa consegue alcançar sem utilizar um banquinho, uma escadinha. Como que eu vou, né, escolher entre a pessoa mais baixa e a pessoa mais alta? Nesse caso, a gente está pensando num alcance. O que a gente vai pensar? Se essa pessoa menor alcançar o armário, a pessoa maior também alcança. Então, daí eu vou escolher a medida da pessoa menor. Agora, se eu estou projetando um lugar onde eu preciso ter a passagem de pessoas, né? Como um corredor, uma porta, ou até mesmo um espaço de corredor entre cadeiras, entre carteiras, né? Aí, o que eu vou pensar? Se a pessoa maior conseguir passar, a menor também passa. Então, daí eu vou olhar a medida da pessoa maior. Tá? Então, a gente vai aprender a fazer essas escolhas para cada tipo de projeto que a gente vai fazer. E aí, a gente vai entrar no trabalho desse bimestre, que é o projeto de uma cadeira, que eu já vou lançar o trabalho hoje, tá? De começo, assim, talvez fique um pouquinho confuso, porque vocês ainda não sabem os conceitos, mas por que eu já quis trazer esse trabalho logo na nossa primeira aula? Porque daí, vocês, conforme eu for passando a teoria, vocês já vão absorvendo aquilo que é mais importante, né, para o projeto de vocês, já vão fazendo as anotações, já vão tirando as dúvidas, tá? Então, o projeto de cadeira, ele é muito interessante porque a gente precisa, ora, utilizar os percentis menores, né, das pessoas menores, ora das pessoas maiores, e aí a gente vai aprendendo a fazer essas escolhas. Então, eu vou explicar para vocês como que vai ser o projetinho dessa cadeira, né, não é uma cadeira comum, mas aí, daqui a pouco eu já explico, tá? Depois a gente vai começar a ver a questão da ergonomia na habitação, né? Então, os espaços sociais, os espaços privativos, os espaços de trabalho, porque a gente conseguindo aplicar ergonomia na habitação, a gente consegue aplicar em qualquer outro espaço, né? Nós vamos ter assessorias para os trabalhos também, e a gente também vai trazer um pouquinho de acessibilidade. Acessibilidade, né? A gente tem o NBR 9050 de 2015. Vocês, né, que já estão aí trabalhando com projetos, já devem ter dado uma olhadinha, né, nessa NBR. E na habitação, a gente não é obrigado, né? Se a gente vai fazer uma casa, a gente não é obrigado a aplicar a norma de acessibilidade em uma casa. Em qualquer outro espaço, sim. Né? Então, espaços públicos, espaços que são privativos, mas são de uso comum, ou espaços de uso coletivo, a gente tem que aplicar a norma de acessibilidade. Na habitação, a gente não tem essa obrigatoriedade. Porém, vocês vão ver, vocês vão ter que fazer algumas unidades acessíveis no projeto de vocês. E vocês vão ver como a gente bate cabeça para fazer uma unidade acessível. Né? A gente precisa de espaços bem maiores do que na habitação comum. Então, é importante a gente fazer essa aplicação. E a gente entendendo também a questão da acessibilidade na habitação, a gente consegue colocar isso em prática em qualquer outro projeto. Tá? Então, basicamente, são esses grandes temas que nós vamos estudar nessa parte de ergonomia. Aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas para vocês. Tá? Essas primeiras aqui, elas são mais teóricas e mais
pouco mais voltadas às questões de ambiente de trabalho, né? Mas da onde eu tirei um pouco da nossa parte teórica de ergonomia. Tá? Então, a gente tem a norma regulamentadora, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, NR17. Aí a gente tem esse livro do Bittencourt, Ergonomia e Conforto Humano, uma visão da arquitetura, engenharia e design de interiores. A gente tem um livrinho, né, que tem lá na biblioteca, né? Agora a gente não está podendo pegar os livros lá, mas para quem gostar dessa parte da NR17, esse livrinho é bem interessante, que é Ergonomia Interpretando a NR17. Então, lá ele vai explicando cada pedacinho da norma. Depois, compreender o trabalho para transformá-lo, a prática da ergonomia e ergonomia, projeto e produção. Né? Então, esses aqui, eles acabam focando um pouquinho mais na questão do trabalho, né? Mas trazem né, a base da ergonomia para a gente. E aí, esses três que eu deixei ali em destaque são livros onde a gente encontra referências do dimensionamento dos espaços, né? Então, o Neuffer, com certeza vocês já conhecem, né? Aquele livrão Pink, Arte de Projetar em Arquitetura. Então, lá vocês encontram né, as referências de diversos tipos de espaços, né? Então, é um livro bem interessante para a gente usar, né, para auxiliar os nossos projetos. Depois nós temos o livro do paneiro. Esse livro aqui, a gente usa ele bastante, tá? A gente geralmente né, pega na biblioteca, porque tem vários exemplares lá. Chama Dimensionamento Humano para Espaços de Interiores, né? Um livro de consulta e referência para projetos. A gente encontra ele na internet, alguns PDFs, então se vocês quiserem já dar uma procurada, eu vou passar algumas partes dele para vocês também, porque é aqui que a gente encontra as dimensões do corpo humano. Então, vocês vão fazer o projeto da cadeira, vocês vão precisar dessas dimensões né, do corpo, e vocês vão encontrar nesse livro. Tá? Então, ele traz toda a parte do dimensionamento do corpo humano, e depois ele vai trazendo referências também da parte da cozinha, da sala, dos restaurantes. Então, ele vai trazendo as referências de como a gente projeta os espaços. É um livro bem interessante, então, se vocês encontrarem aí na internet algum PDF, né, já ajudem, vai ajudando o outro aí. E esse outro livrinho é um pouquinho mais difícil de achar, até na biblioteca a gente tem acho que 2 ou 3 exemplares só, que é o livro do Tilley, As Medidas do Homem e da Mulher, né, Fatores Humanos em Design. Ele também traz as medidas do corpo humano, tá? Mas com o livro do paneiro a gente resolve todos os nossos problemas aqui da nossa disciplina, a gente encontra todo o dimensionamento do corpo, tá? Única diferença, dá algumas diferencinhas ali em medidas, mas do Tilley tem as medidas das crianças um pouquinho mais novinhas, né? Do paneiro acho que começa nos 6 anos, e do Tilley começa acho que com 4 anos, mas a gente tem as referências ali dos adultos, pelo menos nos dois, tá? Então, para essa base de dimensionamento, são esses 3 últimos livros. Então, vamos aqui ao nosso trabalho. O que vocês vão fazer? Então, vocês vão projetar uma cadeira flexível, tá? Com base nos princípios do design universal. Então, por isso que eu falei que não era uma cadeira comum, né? Que era uma cadeira um pouquinho diferente. Essa cadeira de vocês, ela precisa ser compatível com usuários diferentes. Então, eu preciso que essa cadeira ela dê certo para uma criança de 6 anos, para uma criança de 10 anos e para um adulto. Tá? Então, essa cadeira ela pode ter encaixes diferentes, ela pode ser uma cadeira que você vai girando ela e aí ela vai tendo medidas diferentes. Ela pode ter peças, ela pode né, ter dobradiças que vão fazer com que ela se adapte a essas 3 idades diferentes. Então, vocês precisam contemplar os aspectos de ergonomia,
Essa cadeira precisa ser funcional, confortável e segura, né? Então, a gente tem um exemplo aí, né, nessa imagem, onde a gente tem uma cadeira que ela encaixa um bebê conforto, depois ela vira uma cadeira ali, né, de alimentação para o bebê, depois a criança já maiorzinha, um adolescente, né, e um adulto. Então, o que a gente tem que observar, né, nessa cadeira? Percebam que em todas as faixas etárias, as pessoas têm os pés apoiados, tá? Então, apoiar os pés no chão é muito importante. Tá? A gente não fica confortável quando a gente está lá com o pé balançando. Difícil isso acontecer comigo, né? Mas tem que ser uma cadeira muito grande. Mas não é confortável quando a gente fica com os pés balançando. Por quê? Aquela parte ali atrás, né, da nossa coxa, ela fica prensada se o nosso pé está balançando, né? Então, a ideia é que a gente distribua o peso do nosso corpo nos nossos pés, né? Na parte de trás da nossa perna, a gente tem um apoio para as costas. Então, esses 3 pontos são muito importantes numa cadeira, que as pessoas consigam encostar o pé no chão, ter um apoio de um tamanho razoável embaixo das pernas e que elas possam ter apoio das costas, tá? Então, o que acontece geralmente nas cadeiras comuns, né? Que não vão ter essa flexibilidade toda. Se a gente coloca uma criança sentada, né? A criança ou ela fica com a perninha esticada, se ela for muito pequenininha, né? Ou ela vai ficar com a perninha balançando e daí não vai conseguir apoiar as costas, né? Então a gente vai precisar que essa cadeira ela vá tendo essa flexibilidade em questão de altura, né, em relação ao assento e o apoio para os pés, em relação também à profundidade dela, né, para que a pessoa faça o apoio das costas. Então, o que geralmente acontece quando uma pessoa senta numa cadeira e ela fica com os pés balançando? Ela fica por um tempo desse jeito, ela começa a se sentir desconfortável, porque vai prensar a parte de trás da perna, pode começar, né, até a ter uma má circulação, começa a formigar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai para frente para pôr o pé no chão. Só que daí ela não consegue apoiar as costas, daí começa a doer as costas. Então ela fica revezando no desconforto, né? Então a gente precisa sempre ter esse apoio para os pés, né? Que as pessoas consigam ter esse apoio. Por isso que as cadeiras dos ambientes de trabalho são cadeiras reguláveis, né? Porque daí cada pessoa consegue regular para a sua altura. E a questão da profundidade da cadeira, a gente também tem uma problemática, né? A cadeira ela precisa ter um assento onde a gente consiga distribuir, né, uma boa parte do peso do nosso corpo. E quando esse assento ele acaba tendo uma profundidade muito grande, as pessoas menores elas vão sentar e vai prensar ali atrás do joelho, também pode gerar uma má circulação e um formigamento das pernas, né? E elas também, às vezes, né, para não ter esse desconforto, acabam indo mais para frente e aí elas não têm o apoio das costas, e aí elas vão ter dor nas costas. Então, a cadeira ela precisa ser regulada, né, e ser projetada de maneira que atenda a maior parte das pessoas. Então, ali vocês vão ver que para criança de 6 anos, para criança de 10 anos e para o adulto de 30 anos, vocês vão tendo diferenças nessas medidas do corpo. Então, a medida lá do pé até a parte de trás do joelho, da parte de trás do joelho até a parte de trás do quadril, né? Então, essas são as medidas principais aí para o projeto da cadeira, tá? As que mais vão influenciar. E aí a gente vai precisar ter ajustes nessa cadeira para que ela sirva para essas 3 idades. Tá? Então, a gente vai adotar todos os dados antropométricos, né, para cada uma das faixas etárias, 6, 10 e 30 anos, e a partir disso a gente vai bolar aí uma cadeira bem legal, né, que tenha essa flexibilidade para, né, que atenda aí todas essas idades. E aí, como vocês vão apresentar esse trabalho? Tá? Ele pode ser feito em dupla ou individualmente, tá?
Então, os projetos vão ser feitos em A4 mesmo, tá? Vão ser enviados em A4. E aí vocês vão montar lá, né, as pranchinhas de vocês. Então, essas pranchinhas vão começar com um memorial descritivo da proposta. Então, aqui vocês vão apresentar, primeira coisa, para que serve a cadeira de vocês? Ela é uma cadeira que vai ser usada aonde, tá? Isso é muito importante porque cadeiras que são utilizadas com outros móveis, elas têm uma adequação diferente do que uma cadeira de descanso, por exemplo, que não está relacionada com uma mesa. Então, se eu vou fazer uma cadeira de refeição, eu tenho que pensar que a criança, ela não pode ficar lá embaixo no chão, ela tem que ficar aqui na altura da mesa para ela alcançar, para ela poder almoçar, né, fazer as suas refeições. Então, eu preciso definir isso. Para que serve a minha cadeira? Que tipo de ambiente ela vai estar? Uma escrivaninha, né, que vai ter uma cadeira de escrivaninha, a mesma coisa. Ela tem a relação com aquele imóvel. Tá? Agora, se é uma cadeira de uma área de recepção, uma cadeira de descanso, ela pode, na hora que ela for ser utilizada por uma criança, ela pode ficar bem baixinha para a criança pôr o pé no chão. Agora, se ela está relacionada com a mesa, eu vou ter que ter um apoio de pé para a criança. Tá? Então, sejam criativos aí para fazer essa solução da cadeira de vocês. Então, ali no memorial, vocês vão me contar tudo, para que ela serve, como que vocês pensaram, que materiais vocês estão usando, né? E aí, todo o funcionamento dessa cadeira. Daí, vocês vão me apresentar o projeto da cadeira em si, né? Todas as peças gráficas. É um estudo preliminar, tá? Mas tem que estar em escala, cotado, tudo certinho. Então, vocês vão me apresentar, né? Todas as vistas, né? Vista em planta baixa, vistas laterais, frontais, posterior. Se for necessário fazer um corte, algumas cadeiras são necessárias, né? Uma perspectiva da cadeira. E aí, esse desenho, ele precisa ser apresentado para a criança de 6 anos, para a criança de 10 anos e para o adulto de 30 anos. Então, o que seria isso? Vamos supor, essa cadeira do exemplo aqui. Se a gente olhar ela assim, ela está numa vista lateral, certo? É a mesma cadeira, né, sendo modificada. Mas, no caso, ela funciona aqui para 5 faixas etárias, né? Eu desenharia 5 vezes a mesma vista lateral, tá? Então, vocês fariam lá, poderiam ou fazer todo o projetinho para 6 anos, depois como ela fica para 10 anos, depois para 30 anos. Ou também podem colocar lá, a vista superior, né? A vista em planta. Colocariam, ela fica assim para 6 anos, assim para 10 anos, assim para 30 anos. E colocam, daí vocês vão colocar as medidas antropométricas para cada uma dessas idades. Tá? Então, todas as peças gráficas vão aparecer 3 vezes. Tá? Então, se eu tenho 3 vistas, eu vou ter daí 9. Se eu tenho uma perspectiva, eu vou ter uma para cada idade, tá? Então, prestem atenção nisso, porque geralmente, né, eu recebo aí uns trabalhinhos com um desenho só, tá? Então, vai aparecer o desenho para cada uma das faixas etárias, como fica a cadeira para cada uma delas. Sei que é muita informação aqui para o começo, mais para frente eu vou dar uma retomada, tá, no trabalho. Que aqui é realmente porque eu falei para vocês, conforme eu for dando as aulas teóricas, vocês já vão vendo quais são as informações importantes para o trabalho. E a última parte, vocês vão fazer a análise dos dados antropométricos. Claro que vocês já vão ter feito isso para o projeto da cadeira, tá? Mas é só uma das partes que precisa aparecer aí no trabalho. Então, vocês vão pegar o livro do paneiro, e no livro do paneiro vocês vão analisar todas as medidas do corpo que vocês precisam para desenvolver o projeto da cadeira. Então, aí vocês vão montar uma tabelinha para mim, né? Então, para a profundidade do assento da cadeira, eu peguei tal medida do corpo humano, né? Usei tal percentil, e aí, para a criança de 6 anos, a medida é tal, para a criança de 10 anos, a medida é tal, e para o adulto, a medida é tal. E aí vão montar essa tabelinha
com todas as medidas que vocês utilizaram para projetar a cadeira de vocês, tá? Então, o trabalhinho vai ser composto por essas 3 partes: o memorial, o projeto e uma tabelinha com os dados que vocês utilizaram. Então, o que é importante que vocês já definam agora? Que eu coloquei aqui como etapa 1, tá? Que vocês definam qual função a cadeira de vocês vai ter. Então, vocês vão fazer uma cadeira que ela é para refeição, ou é uma cadeira para estudo, ou é uma cadeira para descanso, né? Entre outras funções aí. Então, teve gente que já fez cadeira de salão de beleza, então podem ser coisas variadas aí. Eu coloquei o básico, né, que é o que a gente mais tem, que é a cadeira de refeição, de estudo, de descanso. E aí vocês vão definir para qual tipo de ambiente essa cadeira será projetada, né? Então, uma cadeira de refeição, ela pode estar num restaurante, ela pode estar numa casa, né? Pode também estar numa escola. Uma cadeira de estudo, ela pode estar em casa, pode estar na escola. A de descanso pode estar numa casa, né? Pode ser uma cadeira que vai ficar na varanda, pode ser uma cadeira que vai ficar numa sala de estar, pode ser uma cadeira também de recepção, né? De uma clínica, algo assim. Então, eu quero que vocês definam a função e o ambiente que essa cadeira vai ficar, tá? Então, isso vocês vão ou definir aí sozinhos ou definir nas duplas de vocês, tá? Então, já quero que vocês deem uma pensada nisso hoje, né? Durante essa semana, e daí na semana que vem eu já quero que todos tenham definido isso. Daí eu vou abrir um formuláriozinho só para vocês me responderem lá a função da cadeira de vocês e para que ambiente ela vai servir, tá? E aí depois eu vou passando as próximas etapas que vocês vão desenvolvendo aos poucos, beleza? Bom, gente, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Opa! Podem me perguntar. O Wesley perguntou ali do material da cadeira. Pode ser qualquer material, tá? Pode ser de madeira, pode ser uma cadeira estofada, tá? Vocês vão definir aí a cadeira, o material da cadeira, tá? Eu só não indico muito que vocês façam cadeiras com muitas engrenagens, tipo aquelas cadeiras gamers, assim, porque acaba que no fim vocês não conseguem definir muito bem a cadeira, tá? Mas pode ser de qualquer material, tá? Então, que ela tenha apenas essas 3 posições, para o adulto, para a criança de 10 e para a criança de 6. Professora, tem a data de entrega? Vai ser lá na última semana de aula, tá? A gente vai ter... depois eu vou colocar certinho o calendário para vocês. Vai ter algumas aulas teóricas, daí a gente vai ter algumas orientações, daí no finalzinho do bimestre a gente vai ter a entrega, tá? Beleza. Daí eu vou montar o calendário certinho e põe para vocês lá no estúdio. Mais alguma pergunta? Tem que ser no A4 mesmo? Se quiser fazer numa folha maior, não sei. É que, bom, agora que é online, eu acho que até não tem problema. Pode, se quiserem montar uma prancha maior, não tem problema, não. É que antes a gente montava menorzinho, que ficava melhor, mas não tem. Podem, se quiserem montar A3, A2, podem montar, tá? Não tem problema. Beleza, obrigado. Pro, mas daí tem umas escalas definidas da cadeira que você quer? Tipo, na hora de plotar, enfim. A gente pode trabalhar daí com 1 para 20, 1 para 25, tá? Mas essas coisas eu vou passando para vocês conforme a gente for chegando nessas etapas. Porque daí, mobiliário, né? A gente tem que
trabalhar mais ou menos nessa escala, senão a gente não consegue mostrar os detalhes, tá? Aí se Tá, precisar obrigada. um detalhezinho um pouquinho, né? Precisar puxar um detalhe, daí trabalha não para 5, para 10, tá? Bom, então eu vou parar aqui nossa gravação.